Olá, gente boa. Meu nome é Davi e hoje eu irei apresentar o trabalho intitulado Utilização de metodologias ativas, desenvolvimento de um material manipulável para a construção de diagnósticos de enfermagem. Esse trabalho é de minha autoria. Eu sou estudante de enfermagem da Faculdade Pequeno Príncipe. Atualmente atuo como presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem e também sou monitor da disciplina de Semiologia e Profissionalismo de Enfermagem. Quem me orienta é a professora Karen Rosa Persegono Gradowski. Ela é coordenadora do curso de graduação em enfermagem da Faculdade Pequeno Príncipe e atualmente realiza seu doutoramento pelo programa de pós-graduação em enfermagem da UFPR. Bom, trazendo uma introdução geral, a gente sabe que a educação ela sofreu constantes transformações no decorrer do tempo. Aquela ideia de estudantes enfileirados em carteiras, com um professor em frente, que detém todo o conhecimento, ele se transformou. Hoje em dia, os estudantes, eles conseguem se tornar agentes de seu aprendizado. Eles conseguem atuar como agentes através das metodologias ativas, que são estratégias que vão fazer com que os estudantes não fiquem sendo estudantes passivos, apenas que recebem o conhecimento, mas estudantes ativos que vão atrás e buscam conhecimentos. Essa forma de aplicar metodologias ativas dentro da sala de aula é muitas vezes papel do professor, que pode utilizar, por exemplo, a expressão gráfica, que, segundo Góes 2012, é um campo de estudo que utiliza diversos elementos, como desenhos, imagens, materiais manipuláveis, que vão fazer com que possa ser exemplificado alguns conceitos que muitas vezes são abstratos. Então, muitas vezes, os estudantes questionam que eles não conseguem ver a aplicabilidade do que eles estão aprendendo no cotidiano, na vida. E a expressão gráfica vai mostrar, através de materiais manipuláveis, desenhos, imagens, como isso está aplicado, formalizado, no cotidiano desses estudantes. Bom, a problemática do trabalho é algo que Silva, lá em 2011, ele já trouxe em um artigo intitulado Dificuldade dos estudantes de enfermagem na aprendizagem do diagnóstico de enfermagem. Nesse trabalho, foram feito um estudo com 19 estudantes. Dos 19 estudantes, 12 tinham dificuldades na aprendizagem do diagnóstico de enfermagem, 4 negaram sua ocorrência e 3 tiveram dúvidas sobre suas assertivas. Ou seja, a grande maioria, a vasta maioria dos estudantes possui dificuldades na aprendizagem do diagnóstico de enfermagem. E isso eu pude perceber sendo monitor da disciplina de semiologia, pois quando a gente vai aplicar o processo de enfermagem, partindo do primeiro passo como a investigação, também chamado de histórico de enfermagem ou coleta de dados, os estudantes conseguem compreender a importância da anamnese, da entrevista e também do exame físico. Mas quando a gente vai para o diagnóstico de enfermagem, os estudantes acabam muitas vezes se deparando com o enunciado diagnóstico, com os fatores relacionados, com a característica definidora, e eles não conseguem formalizar esses conceitos. E é a partir daí que surge o objetivo do trabalho. O presente trabalho tem por objetivo desenvolver um material manipulável, então a gente vai utilizar da expressão gráfica, de forma que possa ser utilizado como uma metodologia ativa em sala de aula, facilitando a compreensão dos estudantes de enfermagem sobre o conteúdo de diagnóstico de enfermagem. Para isso, a gente utilizou um método denominado arco de Marguerês, que ele parte de 5 pontos principais. Primeiro, a gente verifica a observação da realidade. A observação da realidade seria o nosso problema, que em sala de aula a gente verificou a quantidade exorbitante de dúvida que os estudantes possuem sobre o diagnóstico de enfermagem. A gente também verifica a importância do processo de ensino-aprendizagem ser mais dinâmico, colocando o estudante como protagonista de seu aprendizado, não ele apenas escutando o que o professor tinha a falar, mas discutindo em grupos, formalizando ideias, fazendo perguntas e trazendo muitas vezes exemplos da sua própria realidade. Então, o primeiro problema, que é a primeira etapa do arco de Marguerês, é as dúvidas e dificuldades que os estudantes têm no conteúdo de diagnóstico de enfermagem.
A segunda etapa, então, é elencar os pontos chaves, tentar identificar quais são os pontos-chave desses problemas que os estudantes, identificaram. Se eles não conseguem identificar o diagnóstico de enfermagem, pois não conseguem diferenciar do diagnóstico médico, ou se eles não sabem o que é uma característica definidora, o que é um enunciado diagnóstico, e assim a gente elenca os pontos chaves que serão centrais para a gente conseguir identificar a problemática e encontrar uma solução. A terceira etapa, então, a gente vai atrás da teorização. Através de artigos científicos, a gente busca elementos elencados dos pontos chaves. Neste caso se o meu problema é que os estudantes possuem dificuldade no diagnóstico de enfermagem, como eu posso sanar? Vou atrás das literaturas e aí eu encontro a expressão gráfica, a metodologias ativas e também identifico os diagnósticos de enfermagem. O que que os autores nos dizem que os estudantes têm dificuldade na hora de aprender. Esses foram os pontos chaves que nós utilizamos para aprofundar nossos conhecimentos em cima da literatura. A quarta etapa, então, é uma hipótese de solução. A partir do meu problema, qual poderia ser uma solução para solucionar? Então, nós teríamos, por exemplo, a simulação de casos clínicos. Os estudantes muitas vezes não conseguem ver a aplicabilidade na prática do diagnóstico de enfermagem. Então, vamos fazer um caso clínico. Vamos colocar um estudante que vai simular um paciente e eles vão poder fazer as etapas do processo de enfermagem com essa pessoa, esse estudante. Ou seja, ele vai fazer uma simulação como se estivesse realmente atendendo um paciente numa unidade de saúde, por exemplo. Após essa simulação, nós poderíamos também utilizar um material manipulável que fizesse com que os estudantes encaixassem as etapas do diagnóstico de enfermagem. Por fim, a quinta etapa seria a aplicação da realidade. Então, em sala de aula, fazer com que essas etapas de simulação de casos clínicos, de utilização de metodologias ativas, da expressão gráfica, os estudantes conseguissem, em sala de aula, utilizar esses elementos, para vermos se nós temos resultados positivos. Bom, a aplicação foi então a primeira etapa como simulação do caso clínico. Nós utilizamos um senhor Joaquim de 77 anos, onde os estudantes tiveram que realizar primeiramente a primeira etapa do processo de enfermagem. Então, a primeira etapa era fazer a anamnese, tentar entender qual era a demanda do senhor Joaquim para estar nessa unidade de saúde, realizando também exame físico e aferindo os sinais vitais. Bom, a partir da demanda foi identificado um tema principal. Qual que foi a principal demanda que o seu Joaquim trouxe? De acordo com a discussão que os estudantes realizaram. E a palavra que surgiu, o ponto-chave principal, foi o abandono. Através da anamnese, os estudantes conseguiram identificar que o seu Joaquim, ele trazia sinais de abandono. Ele não tinha familiares que o acolhiam, ele muitas vezes se sentia sozinho e sem ninguém por perto. Então ele realmente era um senhor que passava por um processo de abandono. Foi realizado então um mapa conceitual, onde os estudantes conseguiram elencar os principais pontos chaves das causas dessa problemática e dos sintomas, pois é muito mais fácil trabalhar com causas e sintomas do que característica definidora, que é um elemento do diagnóstico de enfermagem. Então, quando a gente pergunta para os estudantes: "E qual é a causa desse abandono?", através da anamnese, eles conseguiram elencar como principal causa a morte de um ente querido. Então, seu Joaquim era casado e sua esposa tinha recém-falecido, e, portanto, ele estava se sentindo muito sozinho e abandonado. Os sintomas que trouxeram ele até essa unidade de saúde foi a tristeza e o choro excessivo. Para os estudantes, isso era muito fácil trazer, escutar e, com base na escuta, trazer esses elementos. E assim ficou mais fácil trazer os elementos do diagnóstico de enfermagem, pois nós trabalhamos com quebra-cabeça. O o elemento de expressão gráfica que nós utilizamos foi material manipulável, um elemento que eles podiam segurar e utilizar o quebra-cabeça, para elencar esses conceitos do diagnóstico de enfermagem. Então a primeira peça do diagnóstico de enfermagem era o nome do diagnóstico. Então, o que é? E seria o abandono. A segunda peça desse quebra-cabeça seria o fator relacionado. Qual que é a causa do problema? Foi a morte de um ente querido.
E a terceira peça desse quebra-cabeça é a característica definidora. Quais são os sinais e sintomas, evidências que nós temos do que o seu Joaquim está passando? Nós conseguimos ver tristeza e um choro excessivo. Quando os estudantes pegaram esse quebra-cabeça e juntaram eles, eles conseguiram elencar seu diagnóstico de enfermagem. Eles tiveram abandono relacionado à morte de um ente querido, evidenciado por tristeza e choro excessivo. Eles conseguiram, então, criar o seu diagnóstico de enfermagem. Aqui nós temos um exemplo do material manipulável, então ele é impresso com post-its colados para os estudantes poderem escrever e poder ser um material reutilizável por outras turmas. E aqui a escrita, então, do abandono relacionado à morte, evidenciado por tristeza e o choro excessivo. Bom, como resultado deste trabalho, nós conseguimos criar, então, desenvolver esse material manipulável. Nós percebemos um aumento da compreensão do conteúdo pelos estudantes, então eles tornaram-se estudantes ativos, eles conseguiram compreender e trazer isso para a realidade. E assim se tornaram estudantes mais capacitados e preparados para os desafios da prática assistencial, pois o processo de enfermagem é algo fundamental para qualquer enfermeiro. E assim eles conseguiram compreender desde a primeira etapa através das simulações clínicas, fazendo anamnese, o exame físico, e também seguir com o diagnóstico de enfermagem, algo primordial no cotidiano, na vida do enfermeiro. Bom, como conclusão então, nós temos que o ensino de enfermagem ele vem passando por constantes transformações, e muitas delas são impulsionadas pelas inovações tecnológicas. Neste contexto, é fundamental que os métodos de ensino também sejam inovadores. Como foi falado no início da apresentação, nós não podemos mais fazer com que seja aquele método de estudantes sentados, enfileirados, apenas escutando. Nós precisamos criar grupos, fazer com que os estudantes se mexam, com que eles interajam com pacientes simulados, e assim eles vão fazer com que tenha um processo de ensino-aprendizado muito mais eficaz. A utilização de metodologias ativas e materiais manipuláveis, como desenvolvido nesse trabalho, é uma estratégia promissora para aprimorar o processo de ensino-aprendizado em enfermagem. Bom, aqui está algumas referências que foram utilizadas no decorrer do trabalho. Muito obrigado, deixamos também o nosso contato.